Vamos à nossa palavra de hoje, culto de estudo e oração, dia 14 de julho de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Nós pedimos que, após você assistir esse vídeo, essa palavra, você, por favor, compartilhe o nosso canal, né? Compartilhe o nosso Facebook, né? Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Promulgue a palavra, que é a palavra do Senhor. Amém? Todos aqueles que você está orando como alvo, para reconciliação, que você está orando para conversão, está orando pela união, pela unidade, seja de um familiar, seja de um amigo. Amém? Vamos sempre promulgar a palavra do Senhor. Nesse mês estamos encerrando o panorama bíblico que nós estamos fazendo do Evangelho de João, não é? É um evangelho que foi escrito para a igreja, para a igreja de Jesus Cristo, né? Hoje nós seremos ministrados pelo Espírito Santo, num contexto muito importante, né? Essa palavra realmente é para quem realmente é cristão, para quem realmente crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então eu oro que o Espírito Santo realmente fale com você, como falou comigo, como vai continuar falando comigo hoje, agora. Então nós vamos para o Evangelho de João no capítulo 1. Hoje nós leremos alguns versos do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, eu estarei lendo o verso 10. João 1:10. A palavra do Senhor diz o seguinte: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Eu vou repetir. João 1:10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Uma outra passagem que nós vamos abrir, igreja, para fazer parte da ministração de hoje, é no próprio Evangelho de João, no capítulo 6. Um pouquinho depois, Evangelho de João, capítulo 6. Eu estarei lendo a partir do verso 41 de João 6, que diz: Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz que desci do céu? Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nessa noite, nesse culto de estudo e oração, Pai, estar recebendo de Ti, Espírito Santo, a ministração da palavra, que ela realmente passe pelos nossos entendimentos e seja depositada e plantada nos nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, ele nos leva a algumas perguntas. O Evangelho de João nos faz meditar
no texto, e ele nos traz como rema, como assunto hoje, qual deve ser o comportamento do cristão na sociedade. O Evangelho de João fala muito isso, de comportamento. O Evangelho de João fala qual é o contexto que o cristão, que os pequenos cristos devem ter. Qual o comportamento e qual o contexto daquele que não só conhece, mas vive a palavra do Senhor. Como deve ser isso? Então, ao passar pelo Evangelho de João, desde o seu capítulo 1, vários são as questões, os contextos, né? Mas hoje, o que o Espírito Santo quer de nós é que a gente fique atento a dois deles. Primeiro, que o cristão, assim como Jesus Cristo, sofre rejeição, sofre oposição. Então, a primeira coisa que Deus quer falar hoje através do seu Espírito Santo é o seguinte: o verdadeiro cristão, o pequeno Cristo, ele sofre rejeição, ele sofre oposição, e isso é fato. Então a primeira coisa que Deus quer que eu e você entenda é o seguinte: isso faz parte do ser cristão. Sofrer rejeição e sofrer oposição em função da palavra. Então nós sofremos a rejeição do mundo. O verbo Jesus Cristo, como podemos ler no verso 1, no verso 10º de João 1, João é claro dizendo que o verbo estava no mundo, Jesus Cristo estava no mundo. O mundo foi feito através dele, da palavra que é o verbo, mas o mundo que é a igreja? O mundo não o conheceu. O mundo não conheceu a Cristo, e o mundo, ele não conhece o cristão, ele não reconhece o cristão. Por quê? Porque nós estamos inseridos aonde? No reino de Deus. Fisicamente, nós estamos aonde? No mundo, que não nos reconhece, que nos rejeita, que nos aplaca. Agora, espiritualmente, os verdadeiros cristãos estão aonde? Vivem aonde? Devem estar aonde? No reino de Deus. Agora, amados, o que eu e você, como cristãos, fazemos com a nossa alma? Se o meu corpo, se o nosso corpo está na terra, no mundo, e o meu e o seu espírito está com o Espírito de Deus, com o Espírito de Cristo, a nossa alma, ela onde está? A nossa alma, igreja, ela transita. Ela fica em trânsito. Ora ela está no mundo e ora ela está no reino de Deus. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, a minha alma ela está onde? No reino de Deus. E quanto mais nós fazemos a vontade do mundo, mais a minha alma está no mundo. Interessante isso, né? Mas é uma revelação realmente. Agora, quanto mais todos nós que somos cristãos fazemos a vontade do Pai, mais nós somos rejeitados pelo mundo. Além do mundo, quando nos posicionamos como cristãos, nós sofremos as tentações. De quem? Do diabo. Nós sofremos o quê? As setas do diabo. Que são o quê? Apagadas pelo escudo da fé. A gente não se exime, como cristão, de sofrer o quê? Tentações. Mas nós só conseguimos
sair das tentações com o quê? Com o escudo da fé, que faz com que o dardo inflamado ele não penetre na nossa alma e no nosso coração. Como Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi levado ao pináculo, ao lugar mais alto da terra pelo diabo, para que ali ele sofresse o quê? Uma tentação. Só que Jesus Cristo, quando evidentemente resistiu, o diabo se afastou. Agora, amados, se eu e você, nós não agimos como pequenos cristos, se eu e você não somos cristãos, se a nossa alma realmente transita muito no mundo, não há tentação para mim e para você. Por quê? Por que não há tentação? Porque eu e você, nós vamos e fazemos. Então, para quem não é cristão, a tentação chega, não bate e volta. Ele vai e faz, peca, e peca, e peca, e peca. Então não vai haver rejeição, mesmo para aqueles cristãos que a alma transita no mundo. O que vai acontecer? Não vai haver rejeição, porque ele já está no mundo. Então tudo aquilo que acontecer para ele, tudo aquilo que ele for provado, ele não será aprovado, e sim ele será reprovado. Amém? Isso é importante nós entendermos. Além disso, além do mundo e do diabo, há mais uma rejeição importante. E eu só quero colocar essas três importantes. A rejeição do mundo, tá certo? A do diabo, que tenta te desestabilizar. E a terceira, que nós lemos em João 6,41. Que é realmente uma rejeição perigosa. É uma rejeição que às vezes nós não entendemos. Às vezes pensamos que não estamos sendo rejeitados, mas estamos. Pois, no verso 41 de João 6 diz o seguinte: então os judeus começaram a murmurar contra ele porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Nós somos rejeitados como Jesus Cristo foi rejeitado. Nós somos rejeitados por quem, igreja? Por seitas. Nós somos rejeitados por igrejas que são pseudo-cristãs, falsas cristãs. Nós somos rejeitados, muito o cristão, por outras religiões. O que o Espírito Santo está nos falando hoje, que o verdadeiro cristão, ele sofre rejeição, ele sofre oposição, e que nós devemos o quê? Saber identificar e lidar com essas situações. Isso não pode nos esmorecer. Além disso, nós temos que ter a absoluta certeza que o nosso alvo é Jesus Cristo. Como? É aqui que entra o segundo comportamento. É aqui que entra a atitude de quem sabemos quem somos em Cristo Jesus. Assim como o próprio Jesus Cristo fez, pois declarou sua divindade ao mundo. O Evangelho de João, amados, através da vida de João, deixa claro que Jesus Cristo, ele fez 7 declarações no Evangelho para provar a sua divindade. Primeiro, acabamos de ler no verso 41, eu sou o pão da vida. Imagine o contexto aqui dos judeus. O que os judeus disseram? Quando Jesus Cristo, ele se auto-intitulou, eu sou o pão da vida. Quem senão
pela revelação do Espírito Santo, aceitaria isso, igreja? Tanto é verdade que Jesus Cristo até hoje é rejeitado pelos judeus. E foram claros e disseram aqui, que não é o Jesus, o filho de José? Por um acaso nós não conhecemos o pai e a mãe? Por que ele está falando agora que ele desceu do céu, ele é o pão da vida? O cara está maluco. Então você imagine essa situação, o povo judeu, que desde sempre é o povo escolhido de Deus, esperando o Messias, esperando o rei, que vem com humildade, né? Vem falando de amor, né? Ele se intitulando o quê? O pão da vida. E aí Jesus, ele com autoridade, ele começou a responder, viu? Fica murmurando não. Você imagina? A ousadia de Jesus Cristo, fica murmurando não. Porque todos que foram ensinados por Deus e aprenderam do Pai, virá a mim. Aí os caras ficaram olhando assim para Jesus, falaram, rapaz, é audacioso mesmo, né? E ele continua. Jesus Cristo dizendo, eu sou a vida eterna, eu sou o pão da vida. É lindo esse contexto, igreja. É lindo esse contexto de Jesus Cristo. Porque ele está sendo audacioso, por quê? Porque ele crê, acredita e sabe que ele é o Filho de Deus. Ele não só acredita, mas ele sabe que ele é o Filho de Deus. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, como devemos ser? É difícil, igreja. O Evangelho de João, ele vai no cerne. Porque ele não só fala, nessa primeira declaração, que Jesus Cristo é o pão da vida. Ele está falando para mim e para você hoje, que através da nossa vida, nós temos que apresentar quem? Jesus Cristo como o pão da vida e ter a mesma audácia. A segunda declaração que Jesus Cristo faz, e nos faz pensar também, está em João 8,12. Todas as declarações estão no Evangelho de João. A segunda é João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então o povo que Jesus Cristo ia curando e acreditando. Os saduceus, toda a turma do judaísmo e o quê? Desconfiando e não acreditando. Então Jesus Cristo não fala só que ele é o pão da vida. Ele fala o quê? Que ele é a luz do mundo. E ele espera que eu e você o quê? Façamos o mesmo. Mas não falemos, né? Falar é fácil. Porque Jesus Cristo, como luz do mundo, ele dava segurança. Porque na luz tudo está claro, tudo está límpido. É a oposição das trevas. Então o que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, está falando para nós exatamente hoje. Isso hoje. Não basta ser o pão da vida, tem que ser luz no mundo. Porque eu sou. Você é cristão? Você é o pequeno Cristo? A gente, quando começa a ler e a meditar na palavra, ela nos mostra realmente, não é? E o Espírito Santo está nos mostrando hoje como nós devemos ser. Terceira declaração, João 10,9. O que Jesus fala em João 10,9? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará passagem. Então,
Nós temos que nos mostrar como o quê? Como portas. Amém, igreja? Orando, clamando, pregando a palavra, indo e falando do evangelho, ensinando. Porque através da nossa vida, através do nosso ministério, de quem somos, nós estaremos abrindo a porta para quem? Para Jesus Cristo entrar na vida da pessoa. Como foi feito comigo, como foi feito com a minha família, como eu acredito, você que não nasceu no lar evangélico, foi assim. Alguém orou para que Jesus Cristo, para que abrisse a porta e Jesus Cristo entrasse. E que na verdade Jesus Cristo quer que eu e você sejamos o quê? Condutores e abrir essa porta, que é Cristo Jesus. Agora você imagine de novo o contexto. Ele fala que é o pão, ele fala que é a luz, ele fala que é a porta. Os caras vão à loucura com ele. Mas esse cara tá... Olha a quarta declaração, João 10:11, logo abaixo. O que Jesus Cristo fala? Que ele é o quê? O bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui ele já está profetizando a vida dele. Eu vou dar a minha vida pelas ovelhas. Eu vou dar. É evidente que Deus não quer que eu e você, que a gente dê a nossa vida. Ele já pagou isso na cruz. Mas que a gente, o que, amados? O que ele quer dizer aqui? Que a gente seja realmente, né? Um cuidador, um intercessor. Que a gente busque a palavra, né? Que a gente melhore a cada dia. Temos muito que melhorar ainda. Agora você imagina o povo recebendo isso. Olha a sexta declaração, João 14:6. Que coisa maravilhosa esse evangelho, irmãos. Que coisa maravilhosa. Olha a sexta declaração em João 14:6. O que ele fala lá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai. Ninguém... Amém, igreja? Não é que ninguém vai ao Pai. Ninguém vem. Ninguém vem a mim. Né? Porque ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E isso ele vai fazendo o que, igreja? Ele vai ministrando para os apóstolos. Ele vai ministrando e ensinando para os discípulos. Mas tem muita gente ouvindo. E quem vai tendo a revelação do Espírito Santo vai se convertendo. Quem não tem vai ficando. Mas ele não só fica, ele quer o quê? Ser uma pedra de tropeço. Se ele quer, entendeu? E é o que acontece conosco hoje. E o que está acontecendo hoje num contexto da política. No contexto do Brasil está assim, existe a luta do bem contra o mal. Tá certo? Eu não estou falando que aquele político tem razão ou não tem razão. O que eu falo como cristão, nós devemos orar. Né? Para que todas as decisões sejam feitas conforme o quê? A vontade de Deus. Porque é Deus que colocou tudo eles. Então a gente tem essa obrigação como cristão de orar. E olha a última declaração, a sétima declaração que está no Evangelho de João 15:1. Eu sou a videira verdadeira. O que ele fala? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o que cuida da vinha. Então, o que Jesus Cristo está falando aqui? Que ele, Jesus Cristo, dá bons frutos. Ele, Jesus Cristo, dá bons frutos, porque ele é a videira verdadeira. Deus vai regando, vai cuidando, a videira vai crescendo, e num determinado momento, a videira dá o quê? Fruto. Quem são os frutos? Eu e você. Eu e você somos os frutos de Jesus Cristo. Então é maravilhoso esse texto, amados. São maravilhosas essas declarações que Jesus Cristo, na verdade, ele com a audácia, reconhecendo e sabendo quem ele é em Deus, não é? Ele não teme, ele fala, ele ministra. E é o que, na verdade,
nós como cristãos, nós devemos ter a consciência de que sofremos oposição do mundo. Não adianta nós não pensarmos diferente. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira, porque nós sofremos sim. Sofremos rejeição do mundo. Amém, igreja? Só que nós temos que ter a certeza de quem somos em Cristo Jesus. Nós somos, em Cristo Jesus, todas essas declarações aqui, porque também somos filhos de Deus. E através das nossas vidas, Jesus Cristo espera sempre que mais e mais pessoas façam parte do reino de Deus. Isso requer o quê? Conhecimento? Claro que sim. Ensino? Opa! Claro! Jesus Cristo ia ensinando. Mas o que Jesus Cristo vem falar para nós hoje, através do Evangelho de João, é que nós temos que ser audaciosos. Um dos exemplos mais fantásticos que nós temos na Bíblia, quem é? O apóstolo Paulo. Não é o apóstolo Paulo que diz, quer ver Jesus? Olha para mim. Quer ver Jesus? Olha para mim. Né? Nós estamos em diferentes estágios, eu não sei qual estágio nós estamos. Uns estão muito longe, outros mais perto. Mas que o Espírito Santo do Senhor vem nos falar hoje, através dessa palavra, é que nós temos que saber a nossa importância no reino de Deus. Saber quem somos, saber que seremos e somos rejeitados, mas saber também que Jesus Cristo conta conosco. Conta com as nossas orações, com as nossas intercessões, com as nossas palavras. Amém? Lindo, né, igreja? É isso que hoje o Espírito Santo tem para falar para nós, mediante esse Evangelho. É extremamente importante nós termos, né, essa visão, né, de cima, né, porque geralmente a gente entende, a gente é ensinado, cada qual declaração dessa separadamente, né, mas tudo isso tem um contexto, não é? Que o Evangelho de João, que foi escrito para a igreja, para nós cristãos, ele vem nos trazer hoje. Amém? Espero que você tenha sido e seja muito edificado e que o Espírito Santo faça, né? Você meditar nessa palavra assim como eu também tenho que meditar, porque essa palavra também é para mim. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, Deus, ser ministrado pelo Espírito Santo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que a gente tenha mais audácia. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, para que a gente saiba realmente quem somos em Cristo Jesus. Que a gente tenha, Pai, a consciência que nós somos, sim, Papai, rejeitados pelo mundo, mas que em nome de Jesus Cristo nós sabemos a quem servimos, Pai. Nós devemos ficar alheios, Papai, a essas perseguições. Nós devemos ficar alheios, Pai, a todas as ações do inimigo que faz ou que pode fazer, que a gente pare, que a gente desanime. Em nome de Jesus, Papai, eu oro para que a gente continue, Deus, cada vez mais fortes, unidos como igreja, fortalecidos como intercessores, orando, clamando, e que a gente realmente, Papai, seja esse pão da vida, seja a porta, seja o bom pastor, seja a luz no mundo, Papai. Que as pessoas encontrem Jesus Cristo através do caminho, do nosso caminho, Papai.
Em nome de Jesus Cristo nós oramos, papai, para que essas declarações aqui sejam uma verdade nas nossas vidas, para que a gente continue honrando e glorificando o nome do Senhor. Eu oro agradecido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.